a continuação da denúncia do que eu tenho estado a denunciar acerca de eu ser vítima do Projeto Monarca. Venho aqui mostrar publicamente mais indícios irrefutáveis do que eu digo é verdade. E comecei por colocar aqui vários ficheiros. São cópias do meu cartão de memória. Eu mostrarei os originais a partir do cartão de memória que inserirei no computador, para saber que não foram alterados nem as datas e que não foram modificados. O único ficheiro que é original é este aqui, que é do dia 20 de agosto, antes de ter até acontecido o que eu denunciei com aquele ator Pantera Negra, na minha última denúncia. Só explicar que nessa minha última denúncia, nos 2 últimos comentários, da última publicação de denúncia pública que eu fiz, foi esta, aqui, que é do dia 30 de agosto. No último comentário eu explicava que, de novo, tinha sido puxado o tema da Babilónia, que tem a ver com o livro do Apocalipse e o que é mencionado acerca da Babilónia, não é? Da grande prostituta, que é o conjunto de muitas pessoas, como diz o Antigo Testamento, que fala da Babilónia e tudo, é um conjunto de muitas pessoas e de muitas nações, porque há uma coisa que muita gente não sabe, é que a Babilónia, que era conhecida como a grande cidade, a grande prostituta, não era uma cidade só, era um conjunto de várias cidades. A grande cidade é porque ela era realmente tipo como se fosse um país, na altura não havia países, não é? Mas ela não era uma cidade só, ela era um conjunto de várias cidades. E de muitas pessoas, não é? Um corpo, assim como a igreja é explicada como sendo uma mulher, não é uma pessoa só. Por exemplo, na Mulher e do Dragão, que eu já contei também é outro tema. Atenção, não sou eu que sou uma doidinha que ando sempre a puxar temas religiosos ao falar nisso. Não, o Projeto Monarca assenta sobre jogos místicos. Eles é que começam sempre, não sou eu que provoco, não sou eu, eles é que começam, eu apenas defendo a minha fé sempre. Por isso é que isto não para. Mas eu nunca incomodei ninguém com a minha fé, nunca andei atrás de ninguém a chatear ninguém. Se há situação propícia, se fala nisso, eu depois, como é lógico, testemunho a minha fé, mas nunca incomodei ninguém, nunca fui fanática de andar a obrigar as pessoas. Escolho os momentos propícios, porque também sei que fora dos momentos propícios não adianta, as pessoas nem vão aceitar e vão achar tudo muito estranho e vai exatamente ainda prejudicar mais as pessoas. Não é a solução, não é a maneira certa de chegar às pessoas. E de maneira que não sou eu que puxo estas coisas, são eles, os programadores e os manipuladores, porque o projeto de marca assenta exatamente sobre isto, em jogos místicos. Por isso é que em 1993 eu fui levada a uma igreja para eles terem matéria-prima, porque eu não sabia nada de religião nem nada, mas eles fazem sempre isto com as vítimas. Quer seja consoante a cultura da pessoa, por exemplo, se for, por exemplo, um ambiente em Hollywood, eles não levam à igreja, mas levam, por exemplo, à Cabala. Como toda a gente sabe, a Madonna, a Cabala, a Britney Spears, que é uma vítima monarca explícita, na Cabala. Tem que ser qualquer coisa mística. E eles, consoante a cultura da pessoa, o meio da pessoa, e o meu meio era não é em Portugal e tudo isso, o mais forte era a cultura cristã. E dentro da minha família, apesar de haver algumas exceções na minha família que eu não vou falar disso agora, mas pronto. Mas digamos que a cultura e todo o meu meio, eles não tentaram com a Igreja Católica porque a minha antipatia com a Igreja Católica sempre foi muito grande, porque eu via difusões, via coisas difusas completamente contrárias ao que o Evangelho dizia e não conhecia muito na altura, mas eu não acreditava em religião nem no cristianismo exatamente por causa da Igreja Católica, porque tipo coisas como os dinossauros e tudo isso é coisas absurdas, é tipo fecha-olhos. E então eles atentaram com uma igreja evangélica, porque viram que por ali não conseguiam. E eu fui programada aí com os jogos místicos, não é? Então, isto para explicar que o tema Babilónia é padronizado e foi tudo começado por eles, não foi por mim, não sou eu que sou nenhuma taradinha que ando sempre a falar de religião e eu defendo apenas a minha fé, porque os jogos são isto, é constante, é só isto. Se eu não disser nada ou não defender também, eles vão continuar a puxar a mesma coisa e a fazer teatrinhos de rua e em casa e de várias maneiras. Eu depois posso dar inúmeros exemplos, que isto nunca acaba. Então, para explicar que, portanto, aqui no dia 2, que estes comentários foram feitos no dia 2, eu estava a explicar isso mesmo. Que eles tinham voltado a puxar o tema da Babilónia, por isso é que eles tinham colocado
Até a tal fotografia que eu mostrei como última prova aqui, fotografia não, a imagem na t-shirt de um comissionado deles, exatamente com o fundo, o símbolo da justiça, que é o fundo da minha página de denúncia exclusiva sobre o projeto Narca na minha vida. Estou aqui a abrir a página. Como se vê, fala aqui em prostituta, que a justiça portuguesa e o Estado corrupto e assassino, eles são uma prostituta de luxo. E então, tudo isto desencadeou a começar o tema da Babilónia. E agora vou mostrar como isto funciona e dar provas evidentes do que eu denuncio da minha vida. Mas isto não começou por acaso. Ser puxado este tema, eles colocarem esta imagem aqui. Porque esta imagem, eles colocaram esta imagem na t-shirt, que era a imagem da justiça, só que eles colocaram com uma espada e com a balança, mas eles escolheram esta imagem da tal velha. Isso é ver aqui as provas do que eu estou a falar, as provas que eu tenho nestes dois últimos comentários e a prova que eu mostro. Eles meteram uma t-shirt a passar por mim, um homem com uma velha e o símbolo da justiça de uma mulher com uma balança, só com uma velha toda com os ossos, toda. E depois isso é explicado. Os ossos à mostra e toda destruída e aqui com uma espada em vez do livro e com a balança. Não foi por acaso que eles escolheram esta imagem, foi porque tem a ver com a minha página de denúncia e porque é associada aqui a prostituta de luxo. Esta imagem. E eles escolheram isto porquê? Eu vou explicar. Porque isto foi no dia 30 que eu publiquei esta denúncia, mas eu tinha este tal ficheiro desde o dia 20. Vou mostrar aqui as propriedades, não é? Desde o dia 20 que eu tinha este ficheiro feito, que era para eu publicar, só que eu na altura faltava-me fazer algumas coisas, que eu tinha desde antes do dia 20. Do dia 20 foi quando eu fiz uma cópia do ficheiro, que é original, mas que tinha começado e tinha estado a corrigir. Como se a última vez foi modificado no dia 20, mas até foi antes do dia 20. Mas não interessa. Pronto, fiquemos assim no dia 20. Mas faltava-me ver alguns dados que eu queria colocar, que acabei por não colocar, não tive tempo para isso. Então deixei isto aqui e, entretanto, aconteceu o tal assassinato do tal ator norte-americano de Pantera Negra e eu tive que estar a fazer isso e deixei isto para trás até acabar a publicação. E eles sabiam que eu ia publicar isto e tinha isto para publicar. E porquê é que eles puxaram o tema da prostituta e da Babilónia? Exatamente porque este ficheiro fala sobre eu vou explicar o símbolo que passou a ser o símbolo deles e que eles usam sempre em todos os jogos de assédio contra mim, de ataque, e que tem a ver com uma mulher que eles tinham comissionado para que eu trabalhasse para ela e que me fez muito mal. E que era uma prostituta intelectual deles, que é assim o termo, em serviço de inteligência é como se fala, ela servia-os, e eu fui colocado lá exatamente para os jogos continuarem lá, porque há sempre um manipulador no local de trabalho das vítimas monarcas. E aqui eu falo exatamente sobre isso. Eu falo porque essa mulher começou a ser sempre usada e se tornou o símbolo deles, porque em todos os jogos agora eles usam essa mulher, é tipo o símbolo deles. E eu explico aqui que essa mulher no nome todo junto tinha Agar e Fonte Seca e eu sempre dizia que ela, em privado, nunca disse isto em público, nunca lhe disse a ela, dizia só em casa, em privado, nunca disse a ninguém, dizia sempre só em casa, em privado, e quando a minha manipuladora usava aqui coisas acerca dela contra mim, eu só me defendia e dizia isso. Que até o nome dela tinha Agar Fonte Seca, assim como o meu Carolina significa mulher livre, que era uma das designações de Sara. E eu não estou aqui, não vou fazer isto para achincalhar ninguém, até porque a mulher já morreu. E não é nada pessoal sequer, porque eu já senti que justiça foi feita. De maneira que o meu intuito aqui não é, digamos que, acender isto ou é porque tem a ver com os jogos. Que para mim é um capítulo fechado, é um assunto arquivado, porque eu já recebi justiça por mal que me foi feito e não é uma coisa gratuita de estar a falar dela por... É porque é mesmo necessário para que se entenda, é porque é prova, não tem nada a ver com o pessoal, está acima de qualquer coisa pessoal ou que eu quisesse mostrar, não quero arranjar claques, não me interessa nada disso, não estou interessada em nada disso, estou interessada apenas em mostrar as provas e que se veja realmente a verdade em tudo isto. E então eu falo aqui nisto mesmo, como eu comecei a chamá-la Agar, e ela era Fonseca, que é da etimologia que eu tinha visto no historiador, que é qualquer coisa leite, era isso que eu também ia procurar, porque eu não me lembrava, tinha visto.
e não me lembrava o primeiro nome, mas é um historiador qualquer coisa Leite que dizia que eu tinha lido que Fonseca, que significa da etimologia fonte seca, e a Agar era conhecida não é por não ter água viva, por ser uma fonte seca, e por ter chegado à fonte e não ter água e tudo isso. Então a mulher tinha no nome todo junto, Agar, lá no meio. Agar e o último nome era Fonte Seca, e o meu era a Carolina, não era? Que significava mulher livre. Então eu dizia isto muita vez, quando eles a usavam e quando ela fazia mal, e quando eu estava lá e tudo isso. E que eu falava nesses episódios, eu falava disto em privado, como digo, nunca disse nada em público, era sempre em privado entre mim e os manipuladores. Um, e, e essa mulher para quem eu trabalhei, quando estive lá, eles estavam a dar quimioterápicos, cortei o meu cabelo pai com 3 centímetros, nessa altura em 2001 e 2002. O meu cabelo caía, eu era picadas por todo lado, os glândulos linfáticos, eu tinha buracos na cabeça, no couro cabeludo, das feridas que eu tinha, que ainda tenho as cicatrizes, certamente, que isso não desaparece. Eu já tinha dito até em tribunal, só preciso até rapava o cabelo só para mostrar, porque isso não são coisas que não desaparecem, eram buracos fundos que eu tinha. De ser torturada e depois vim a saber que eles usam realmente os quimioterápicos como forma de tortura nas vítimas monarcas a determinada altura. Eu era picadas e era um desespero terrível em casa, era a manipulação, os joguinhos o tempo inteiro, o assédio, a tortura, saía para o trabalho, era por todo lado, como eles usam sempre nos autocarros, como eu já mandei até para ir a provas para o tribunal, das luzes a apagarem quando é o tema da luz, e eu entrar no autocarro e o autocarro ter as luzes apagadas, ou eles apagarem as luzes, enfim, eles usam muita coisa assim. Eu depois mostrarei as provas aos poucos, que eu irei colocar também tudo o que eu mandei para o tribunal, os requerimentos, para se ver a corrupção e a sujeira ao ponto que chega. E também colocarei isso tudo. Todos os requerimentos e as provas que eu mandei para o tribunal colocarei aqui seguidamente. E não é por acaso, por exemplo, que eu tenho agora o julgamento para dia 23, porque eles ainda há uns meses tinham criado um outro tema, que era colocar um sofá aqui na minha escada, e tem a ver com o tema da sala do julgamento. Depois eu explico isso, tem a ver com o vídeo. Eu não vou estar agora a explicar porque não tenho tempo para isso. Mas o que é o assento é que eu dizia sempre que o dia 23 de julho foi o dia da justiça, em que eu vi justiça, porque foi o dia em que essa mulher morreu. E essa mulher morreu exatamente no dia em que começou foi o último dia de vida dessa mulher. O último dia completo de vida dessa mulher foi no dia 23 de julho. E foi exatamente esse o dia em que tinha começado o projeto monárquico que eles me levaram à tal igreja, em que começaram os jogos. Porque é assim, eu desde pequenina que fui recrutada, mas as crianças, como é lógico, não têm uma capacidade nem uma estrutura para reconhecer estes jogos, até porque é preciso um certo nível de inteligência. E a pessoa tem que ser treinada aos poucos e tudo, estes jogos místicos e de símbolos, porque são sempre usados símbolos e palavras-chave para desencadear gatilhos e desencadear reações e emoções na pessoa, como é lógico que uma criança não tem capacidade disso, desse entendimento e de relacionar esses dados. Então o que eles fazem é a criança, quando é recrutada para o projeto Monarca, a criança é traumatizada. Eles não só armam jogos artificiais com os pais, porque são colaboradores, e têm que assinar um contrato, e são colaboradores, e têm que ser colaboradores, em troca de muitas promessas que eles fazem, e às vezes até sob chantagem. Mas, portanto, não é só às vezes jogos assim, mas eles próprios armam armadilhas na família. Eles mesmos criam operações para destabilizar a família. E a minha família nunca faltou isso. E como os meus pais divorciaram, tinha 8 anos e foi uma guerra desgraçada. Enfim, eu tenho muita coisa para contar acerca disso. Então, isto para explicar que os jogos começam como comigo. Eu tinha 17 anos quando começaram e geralmente começam sempre na adolescência, entre os 14 e os 18 anos, eles começam então a segunda parte da criança que já foi recrutada para o Projeto Monarca, que é a parte dos jogos, a parte de terem matéria-prima, instruírem a criança em conhecimento místico para depois usarem nos jogos e no assédio ao jovem. No caso, já não é uma criança, já será um jovem. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui para esse local, eu tinha 17 anos. Fui receber o tal conhecimento. Não fui porque era religiosa ou cristã, na altura não era. Só me converti muito tempo depois. Eles criaram outros engodos para eu ficar lá.
né, nessa igreja e foi a partir daí, foi logo aí que começaram os jogos, como eu poderei dar muitos exemplos acerca disso. Eu já dei alguns. Era tipo, eu antes de sair de casa para ir à igreja, a minha mãe dizia, endireita-te, parece que estás marreca. Eu estava normal, né? E ela só insistia. Eu chegava à igreja, o tema era a mulher encurvada. Ou outro dia, logo na semana a seguir, a minha mãe descia de casa, porque ela era a minha manipuladora base e era com ela que eu ia, não é? Tudo coisas assim. E, quer dizer, uma vez podia ser coincidência, duas vezes, mais de um ano, 2 anos, todas as semanas não dava para entender que era, para pensar que era coincidência. Eles começam assim a programar as pessoas, até porque é uma maneira da vítima fixar melhor até os acontecimentos, não é? E eles terem matéria-prima. Isto é um exemplo, mas depois era, por exemplo, na semana a seguir, era ela, por exemplo, a relevar, ai, és tão alta, saíste ao teu pai, és tão alta. Eu ia à igreja, chegava à igreja, e mesmo antes de sair para a igreja, chegava à igreja meia hora depois, era a falarem de saúde e de ser muito alto e ter sido rejeitado por Deus. É coisa assim, era coisa assim, mas não era ocasionalmente, não era hoje, porque às vezes podia acontecer, não é? Existem coincidências, mas não durante um ano, todas as semanas, e às vezes ia mais do que uma vez por semana, e era sempre, sempre. A gente percebe, não é? Qualquer coisa aqui está errado. Porque não é possível uma vez, 2 vezes por mês, nem que fosse uma vez por mês, era coincidência. Agora não pode ser coincidência todas as vezes, né? Que eu venho aqui e das duas, uma pessoa ou pensa que é sobrenatural, ou começa a ver erros grosseiros, como eu comecei a ver, erros grosseiríssimos, e a ver maldade e ver que não pode ser Deus, não é? E ver erros grosseiros, que Deus não é estúpido. E então foi assim que a coisa começou e é assim que se desenrola com as vítimas monarcas. E não é só, como eu digo, não é só com o cristianismo. Eles usam, porque há vítimas de outras religiões. Por exemplo, em Hollywood as pessoas não são muito viradas para a religião tradicional, não é? Pelo liberalismo que tem, pela cultura corrompida e pronto, um pouco que é a favor. Bastante formada a nível de moral. E então, por exemplo, em Hollywood, o que eles fazem com vítimas monarcas, ou é com cientologia, como com o Tom Cruise, mas usam tudo coisas que tenham um misticismo, que tenham formas de jogar, ou como com a Madonna e com a Britney Spears. Eu creio que ela foi a manipuladora da Britney, uma das manipuladoras. E não foi por acaso que ela levou para a Cabala e os jogos do Projeto Monarca assentam sobre cabalística. Eles usam muito a cabala, a cabalística em jogos connosco, eles usam muito isso. Eu depois mostrarei alguns vídeos e tudo que mostra detalhadamente o projeto Monarca, que fala e mostra a árvore, que é o símbolo da cabala e tudo isso. E, por exemplo, a Britney Spears foi iniciada na cabala, toda a gente sabe que ela frequentou a cabala, ela até, se ela tinha umas, não me lembro se ela tinha até uma tatuagem ou que era acerca disso, mas toda a gente sabe que ela frequentou com a Madonna e também andou metida na cabala e tudo isso. Portanto, eles levam as pessoas e criam artimanhas e modos de prender as pessoas a qualquer coisa que seja mística. Não interessa, não é preciso ser o cristianismo, não é preciso. Por exemplo, se for uma pessoa hindu que eles querem treinar para a gente de inteligência, uma pessoa no Paquistão, na Índia, a cultura deles não é cristã, não é? A pessoa está mais envolvida numa cultura hindu, então eles vão usar como matéria-prima instruir a pessoa no hinduísmo e levá-lo ao hinduísmo para depois usarem jogos místicos, estas coisas, como eu dei estes 2 exemplos, mas há muito mais coisas, e não tem a ver só com o cristianismo. O Projeto Monarca usa os jogos místicos, os programadores e os manipuladores usam jogos místicos como uma forma de terem matéria-prima para assediarem a pessoa, para fazerem jogos de intimidação, de ameaça, de tentar estar ao medo, de parecer sobrenatural, porque é mais fácil uma pessoa submeter-se ao que pensa que seja sobrenatural do que pensa que seja uma coisa natural, como forma de manipulação e de controle mental, que é o que é, não é? O Projeto Monarca é uma forma de escravidão mental e de manipulação mental, seja pela forja, pelo engano e pela manipulação, eles prenderem as pessoas e fazerem o que as pessoas querem de uma forma artificial, como é lógico, sem ser pela livre vontade da pessoa e pela realidade da pessoa, mas por um mundo fantasioso que eles criam à nossa volta, um mundo que não tem nada a ver com a realidade, mas que é tudo forjado, que é simplesmente uma coisa forjada e é tudo manipulado.
Então, isto para explicar que eu fui iniciada nessa igreja em 23 de julho de 1993 e essa mulher que eu estava a falar, que eu falo aqui, que eu dizia aqui, que eu em privado dizia que era Agar Fonseca, inclusive porque eu tinha estado lá a trabalhar para ela e foram muitas as humilhações, como à mesa, e quando eu ia a Paris com ela, ela encomendava, por exemplo, salada de gambas e tirava as gambas todas e deixava uma alface. Enfim, várias coisas. Ela começava a gozar com as picadas que eu tinha muitas picadas e muita comissão e tudo, e muita comissão, e ela ia com uma outra que era amiga dela e que ia lá visitá-la e punha-se ao pé de mim a gozar. Ai, a minha neta tem tantas picadas, está cheia de piolhos. A gente ria e gozava, gozava, e não sei o quê. E passado pouco tempo ela adoeceu. Passado poucos meses desse meu tormento, e estar lá a ser humilhada e a ser torturada e tudo isso, a pensar que tinha câncer, porque o meu cabelo caía por causa dos quimioterápicos que me davam, tinha os gânglios linfáticos inchadíssimos, era as mucosas, em carne viva, eu sei lá, era um pesadelo, tudo aquilo, era o sofrimento físico e moral em casa, era o que era, com a minha manipuladora em casa, a caminho do trabalho, com os autocarros, eles como forjam até hoje com os autocarros, como eu já mandei até provas para o tribunal, quando eles estão com o tema da luz a apagar, a entrar no autocarro, a apagarem os motoristas a apagarem a luz e eu fico com a luz apagada, enfim, várias coisas que eu tenho provas disso tudo e eu depois mostrarei tudo o que eu publiquei, tudo o que eu enviei para o tribunal. Também publicarei todos os requerimentos com as provas aqui, para se ver a que nível chega a vergonha da justiça. E funcionários da justiça que são responsáveis, como a juíza, que é responsável moral pelo assassinato de milhares de pessoas, porque se deixou corromper por quem lhe paga, que é o Estado, que é exatamente quem eu denuncio. E isto, portanto, para dizer que eu, depois, passado meses de sei lá, gozada e dessa mulher me fazer muito mal com estes jogos e fazer estes jogos que eu fui colocar lá para ela estar a assediar-me constantemente, com o qual trabalho também é um modo de ser assediada, com estes joguinhos o tempo inteiro, indiretas e gozo e humilhação. E eu pensava que estava com câncer, passado poucos meses vem ela ter comigo a dizer-me que tinha sido diagnosticada com câncer. E era verdade, não era mentira, porque ela saía da casa de banho e eu sei que era verdade. Que eu nunca vi uma coisa igual. E, e, e ela chegou-me a dizer, a vir ter comigo e a dizer que tinha perdido a fé, que não acreditava já em Deus, que não acreditava em Deus nem em nada por causa do sofrimento que estava a passar e tudo isso. Eu, na altura, fiquei com pena e até comecei a chorar e pedi a Deus, meu pai, perdoa. Se ela se arrepender, perdoa. Só que ela nunca se arrependeu. Foi até morrer, foi as forjas no tribunal, com o que eu contarei do que eles fizeram, porque eu tinha colocado em tribunal e foi até ao fim. As forjas, a manipulação, a maldade até ao fim. Mas isto para explicar que ela morreu exatamente no dia em que começou, que ela ficou doente logo a seguir a eu ter pensado que estava com câncer. Uh, eles ouviam dizer, meu pai, dá-me justiça, tu vês o que eles estão a fazer comigo, dá-me justiça. Nunca pedi a Deus para ninguém adoecer, nem para nada, mas vi a justiça de Deus. Por contrário, quando ela tive misericórdia dela, quando ela adoeceu, como ela nunca teve comigo e gozava com o meu sofrimento, quando nunca teve nem um terço do meu sofrimento, que tinha lá os amiguinhos dela, tinha tudo, e eu estive sempre sozinha. E depois ela morreu. O último dia de vida dela foi exatamente o dia em que começou, dia mesmo, não é? Dia mesmo, tirando o ano, não é? Mas que começaram os Jogos Místicos, o meu tormento no Projeto Monarca, que foi no dia 23 de julho. Foi o último dia de vida dela. E tudo isto, quando eles usavam, e eles usaram, porque eles até colocaram aqui uma mulher aqui no meu prédio, cooperativa deles, na altura quando eu comecei a ter problemas com ela, com o nome dela, e que tem-me feito mal, mas eu tenho coisas para contar, eu tenho provas que não acaba, que ela foi colocada aqui só para isso. Inclusive o marido dela foi o que me espancou, dessa mulher que eu estou a dizer, do meu prédio, que me espancou no dia antes de eu ter sido internada em 2008, salvo erro. Na segunda vez que eles me internaram para reprogramação no hospital, o que é comum. Eles tentam sempre no dia antes ou no dia em que internam as vítimas para reprogramação espancá-las e que é para a pessoa ser mais fácil de dissociar. Já é tão traumatizada. Isto também, se as pessoas forem à internet, eu já publiquei uma determinada vez, é acerca da Britney, salvo erro.
que eles falam isso, que pessoas falavam isso, que era comum fazerem isso, e eu sou a prova disso, que eu posso testemunhar isso. Um, que eu depois chamei a polícia e tudo, e a polícia disse que eu tinha que ir ao posto. Eu era para ir no dia a seguir, mas no dia a seguir eles vieram buscar exatamente para eu não poder, abrir queixa contra o homem. Depois saiu um mês e tal depois. E foi a tal história de não ter advogado. Enfim, depois é uma história que eu depois falo várias vezes nos meus requerimentos. As pessoas depois sabem toda a corrupção, toda a sujeira, toda a maldade em tudo isto. Mas isto para explicar que ela tornou-se o símbolo deles. Até porque eles são conhecidos como os egípcios, os que fazem isto, os programadores e manipuladores assentam em conhecimento maçónico. Eles usam sempre pessoas com conhecimento maçónico, vão buscar maçons para manipuladores, porque assenta nisso, em jogos místicos, e quem tem esse conhecimento, e é nas lojas maçónicas que há essa instrução de conhecimento, e como toda a gente sabe, os maçons são conhecidos por egípcios também, porque eles, a religião, as religiões deles, a religião, sei lá, toda aquela confusão, aquela mistura que eles têm, que é a Babilónia. A Babilónia significa confusão e mistura de várias coisas. Eles veem a verdade em tudo. Para eles, todas as religiões são um pouco de verdade, mesmo que sejam opostas e que os escritos de umas neguem a possibilidade da existência da outra. Mas para eles serve tudo. Então o conhecimento deles assenta sobre os antigos, as antigas religiões da Babilónia e do Egito. E lá, nos altares maçónicos, cada loja maçónica está o símbolo de Horus e de Osíris e Ísis, aquela coisa toda, os símbolos todos, portanto, da mitologia e das religiões egípcias, por isso que eles são conhecidos por egípcios. E como ele chamava Agar, esta mulher, Agar, como toda a gente sabe, era a escrava egípcia, que não era da fé, mas que era da carne, tinha perdido a fé, como eu lhes dizia a eles, que todo o meu sofrimento me tinha levado à fé, enquanto ela tinha perdido a fé, me tinha dito, ainda antes de morrer, pouco tempo antes de morrer, tinha perdido a fé em Deus, que já não acreditava em Deus por causa do sofrimento. Enquanto o sofrimento a mim me fez crescer a fé, ela perdeu-a, voltou atrás no arado. E por muitas coisas que eram ditas, e quando eles me atacavam com ela, e quando depois no tribunal mostraram deliberadamente que estavam a forjar o processo que ele tinha aberto. E foi ao ponto de eu conhecer a mãe dela, não é? Porque ela já estava o negócio estava tão mal que eles viviam já da reforma da mãe. Eu sabia que a mãe tinha reforma. Quando ela morreu, o advogado, depois dela ter morrido, pus um outro anúncio para encontrar emprego, e onde eles sabiam que eu ia ver os anúncios e tudo. Vejo o anúncio exatamente do que eu procurava. Eu assim, olha, lá vem, mas fui ver o que era exatamente o que eu procurava, assim, lá vem a armadilha. E foi. Fui trabalhar para um advogado. Pouco tempo depois venho a descobrir que ele morava mesmo na rua dessa mulher que tinha morrido. Ou seja, era amiguinho, que ele fartou-se de me fazer forjas, foi uma alegria. E morava na mesma, era vizinho dela. E era conhecido, e não morava ali perto. Eu estava a trabalhar na Praça de Espanha e eles moravam, ela já tinha morrido, mas quando era viva morava ela e ele nos Anjos, não era nem perto dali. Ninguém vai acreditar que era coincidência, não é? Eles morarem mesmo ao lado um do outro. É lógico que aquilo foi arranjado para ele tentar tudo para fechar o processo. Ela ainda não tinha morrido quando eu fui para lá. Morreu meses depois. E assim foi feito. Foi feito ao ponto. Ele tentava fechar o processo de todas as maneiras. Eu dizia-lhe, não quero fechar. Mas já não vale a pena. Eu não quero fechar, quero continuar. Ele tentou de todos os modos. Mas como não dava, eu era muito verdinha na altura, mas mesmo assim, e ele via que não ia dando, e às tantas, quando ela morreu, disse, pronto, já não podemos fazer nada, vamos ter que fechar o processo. Eu disse para ele, que ele tentava sempre, que era o papel dele. E eu disse-lhe, não, eu sei que quando uma pessoa morre, ela tem comissões para receber e tem outras coisas, e tem que ter uma pessoa, ela tem uma mãe e tinha um irmão, e a mãe seria, portanto, a pessoa que tipo, continuaria o processo partiria para ela, não é? Porque legalmente funciona assim. E como eu lhe disse isto e dei os dados, ele não teve outra hipótese, teve que mandar, porque eu disse ele queria travar tudo, ele dizia, mas já não vale a pena, deixa estar, fecha. Eu disse, não fecho, porque era a minha única hipótese. A minha única hipótese era começar a deixar coisas registadas, que foi o que me trouxe até aqui. E é o que eu aconselho todas as pessoas a fazer se forem vítimas disso, ou vítimas de psicopatas ou de crime, registarem tudo.
Tudo. E especialmente tentarem registar em níveis oficiais. Tudo. Tudo o que possam. É a nossa única proteção. E foi isso que eu fiz. O que eu queria era deixar tudo registado oficialmente. Porque eu tinha... Eles internaram-me tudo na primeira vez em 2006 porque eu comecei a recolher provas e comecei a dizer que ia denunciar. Comecei aqui a ameaçar que ia denunciar e comecei a denunciar. Posteriormente, depois disso e tudo, e comecei a juntar provas e tudo isso, e foi quando eles me tentaram travar, a primeira vez. E então, as coisas com essa mulher eram muito complicadas, não é? E depois a mulher morreu exatamente nesse dia, depois a mulher morreu, eu quis continuar, como expliquei, o processo. O advogado dizia-me que não valia a pena porque já estava tudo terminado. Eu disse, não está terminado, há uma pessoa que pode representá-la legalmente, mesmo depois da morte dela, que é a mãe dela, e eu tenho aqui os dados, que estavam na certidão de óbito dela e tudo. Dei o nome para o tribunal, foi o nome dela, foi a morada, tudo. Portanto, para continuar o processo com ela, a representar a filha que tinha falecido. Veio uma carta do tribunal a dizer que a pessoa tinha saído do endereço. Já não estava no endereço que tinha sido a casa delas. Muito bem. Eu disse então, muito bem, então peças à Segurança Social, o arquivo de identificação, o doutor peça para darem a nova morada, porque no arquivo de identificação, não é? E na Segurança Social, que ela recebe pensão, eu conhecia. A filha tinha mostrado até a pensão, que elas a uma determinada altura estavam a viver já só da pensão da mãe, porque ela não recebia dinheiro nenhum, aquilo estava já na decadência, o negócio todo. Tanto que ela fechou por ter passado um cheque sem fundos a uma das empresas, a empresa alemã, e teve que fechar as portas, não é? Porque aquilo estava a falir e porque ela tinha-se metido por falta de dinheiro em esquemas complicados e estavam a ameaçá-la de prisão e tudo. A empresa alemã. E ela trabalhava para outras empresas, trabalhava para fabricantes da Itália, da França, da Alemanha, de Espanha, para vários países. E então foi essa carta para o tribunal, esse requerimento, quando veio mais tarde a dizer que a Segurança Social informar que não havia ninguém, nem nunca tinha havido com aquele nome nos registros da Segurança Social. Não, e ficou o processo fechado. Eu, na altura, era muito verdinha, porque era muito novinha. E deixei passar, mas já pedi um advogado para reabrir o processo e tudo. Vê-se o grosseiro e o crime, não é? Inclusive de instituições como a Segurança Social e tudo isto, porque não desapareciam. Eu conhecia, eu sabia que ela recebia da Segurança Social a pensão e que elas estavam a viver da Segurança Social e eles a dizerem que não havia registro. E do arquivo de identificação nem veio resposta. Então o advogado disse, não há nada a fazer, tem que se fechar, já foi fechado o processo, não há nada a fazer. E eu, na altura, deixei passar, que vai ser reaberto, porque eu não tinha conhecimento. Não sabia realmente mas claro que se via aqui as forjas todas. E então, por muitas destas coisas e tudo, ela ficou padronizada. E ficou o símbolo deles. Eles usam sempre nos jogos, eles usam-na constantemente como o símbolo deles contra mim. Isto para explicar que eu neste ficheiro que tenho aqui como prova, este aqui, eu falo sobre essa mulher. Falo aqui em H. Fonseca, porque é que eu lhe chamava isso, porque é que ela ficou padronizada assim, porque é que o meu nome significava Sara, e enfim, eu explico aqui várias coisas, depois é as pessoas lerem. Que não tem a ver, eu não estou aqui a arranjar claque, nem não me interessa nada disso, é porque isto é uma prova fundamental para que se entenda. Então estava a dizer que não tem nada a ver com o pessoal, tem a ver porque é necessário para que se entendam os jogos, é necessário falar disto. Eu nunca lhe disse nada pessoalmente, nunca falei nada, só falei aqui na minha casa, entre mim e os manipuladores, acerca até de lhe chamar H. Fonseca, eu nunca disse publicamente, nem nada. Quando eles me atacavam com ela, quando ela me atacava, nunca disse nem a ela, dizia em privado aqui. Mas isto é importante que se entenda porque isto tem tudo a ver com os jogos. Eles criaram, e há um tema que é o da H. Fonseca e Sara, que é sempre usado e que eu vou mostrar agora as provas, inclusive no dia 4, que é sempre os temas habituais. E tudo começou por o que está aqui escrito. Por isso é importante eu colocar e explicar isto. Não tem nada a ver com nada pessoal, até porque a pessoa já morreu. Eu já me senti justiçada. Deus já me deu
as provas que me tinha visto toda a maldade e toda a injustiça, o que eu já expliquei. Que inclusive ela morreu, o último dia de vida dela foi exatamente o dia em que começou o Projeto Monarca, 23 de julho. Foi o último dia de vida dela. E a completo de vida dela foi esse o último dia. E de maneira que não estou a dizer isto por nada já pessoal, até porque para mim o caso está arquivado. Já foi arquivado, ela já faleceu, não há mais nada, mas é importante para que se entenda e para que eu possa mostrar as provas. Para isso é importante. Até porque eu vou mostrar agora, de seguida aqui nesta publicação, onde eu vou colocar este vídeo. Então é aqui, eu falo aqui disto, como se vê, fala aqui, eu digo que ela era uma prostituta intelectual, porque é o termo usado em serviço de inteligência, quando eles põem alguém a usar o intelecto, ao ter sido contratado para isso, não é? A favor deles, com jogos contra nós, como ela era usada, a assediar-me constantemente e como modo de assédio e de favorecer até o assédio deles, mesmo quando não era ela. Eu falo aqui, tenho várias vezes aqui escrito a falar em Sara, e está aqui várias vezes o nome Sara, e está o Agar, enfim, basicamente eu depois colocarei em baixo aqui este comentário que explica esta situação toda e fala o meu nome enquanto sendo significando mulher livre, como Sara, e o dela, que todos juntos tinha Agar e fonte seca. Deve dizer que é como é conhecida Agar nas escrituras, não é? Como uma mulher da carne e não sem direito à promessa, e como uma mulher sem ter água viva. A mulher que é a fonte seca, uma fonte seca, não tem água viva, que é o Espírito de Deus, não tem, portanto, a promessa. E isto para explicar depois o que eu vou explicar agora a seguir. E só para terminar, eu queria dizer mais uma coisa, que não foi só esta juíza realmente a ter colaborado em tentar ocultar tudo isto, os factos que provam tudo o que eu sou vítima e outras pessoas, porque outras pessoas foram atingidas, terceiras pessoas foram atingidas por tudo isto. Mas não foi só esta juíza, que é responsável, sim, é responsável moral pelo assassinato de milhares de pessoas só com isto do Covid, tirando as outras pessoas que eles mataram e continuam a matar para me chantagear, para eu estar calada. Que eu nunca farei, nunca me calarei. Mas ela não é responsável só pelos assassinatos, pelas mortes destas pessoas, mas também pelos danos causados, como pessoas que adoeceram e todos os danos que estão a ser causados. E ela é responsável, sim, porque eu avisei-a no requerimento que eu fiz e tudo, e mostrei provas quando foi dos aviões e tudo, que eles fazem e usam ataques públicos para me tentar calar, para me tentar chantagear. Ou calas-te ou a gente começa a atacar inocentes. E eu me dei provas disso. E eles sabem, porque os assédios que eu recebo do tribunal são a prova disso. No próprio tribunal, pelos próprios funcionários do tribunal. E tenho vários exemplos disso. De maneira que não foi nem por negligência, nem por desconhecimento. E não foi a primeira vez. Houve outras vezes. Num outro processo que eu tive anterior, num outro tribunal, foi a mesma coisa. Eu, a determinada altura, recebo uma notificação do tribunal a dizer que o processo tinha sido arquivado. E telefonei para o tribunal, eu tenho a gravação da conversa, falei com uma funcionária que se identificou como sendo a Paula Ribeiro, oficial de justiça, penso que ela era oficial de justiça, mas era Paula Ribeiro, eu tenho a gravação, em que ela me informava que o processo tinha sido arquivado, o meu processo, porque a juíza tinha, portanto, contactado a PSP, a Polícia de Segurança Pública da minha localidade de residência, que é Almada, e a polícia tinha ido à minha casa e tinha informado o tribunal que na minha casa tinham dito que eu tinha mudado de endereço e que não sabia o endereço onde eu estava. Que era mentira, nunca saí daqui, nunca passei uma noite, desde que abri esse processo, nunca passei uma noite fora de casa, sequer. Não tinha mudado de casa nenhuma, estive sempre por aqui, nunca estive no outro lado. E ninguém acredita, não é? Que a polícia não deixava uma notificação, ou que o tribunal não me tentava contactar por via registada, não é? Porque mesmo que eu tivesse mudado de casa, tendo assuntos no tribunal, poderia o reencaminhamento da correspondência, mas eles são assim, eles subestimam muito e têm muita falta de inteligência, não sei, cometem erros assim atrozes e
grosseiros a este nível. Que chega a ser grotesco tudo isto. E então eu mandei um novo requerimento para o tribunal, que queria ser informada quem é que tinha dado essa informação, uma vez que eu nunca tinha mudado de casa, nunca tinha saído de casa, nunca tinha sequer estado uma noite ausente de casa. E porque é que a PSP não tinha deixado uma notificação e porque é que o tribunal não me tinha contactado. Porque ainda, passado um tempo, o tribunal não me dá resposta nenhuma a isso, às minhas solicitações, a tudo isso que eu tinha perguntado, e apenas diz que o processo tinha sido arquivado de novo. Entretanto, a polícia, mais tarde, vem a saber, numa das vezes que vou consultar o processo ao tribunal, que a polícia tinha aberto um processo contra mim, a PSP, essa que eu denunciei, e paguei na altura eu pedi um advogado para abrir um processo contra eles por corrupção, porque era visível que era uma tentativa de obstrução à justiça, e para terem algum motivo para fechar o processo sem me ouvirem, porque eles voltaram a não me ouvir. Até hoje eu nunca fui ouvida por um juiz, por um magistrado, em vários processos que abri, não é? E que tenho tido, e a pedir para mostrar as provas, para ser ouvida, nunca nenhum me chamou. Aí eles não tinham como, porque as provas que eu mandei dos aviões e tudo isso, e dos ataques aos aviões para me chantagear e tudo, a maneira que eles arranjaram de tentar de fechar o processo, que eles fecharam mesmo, foi isso, foi inventar que a polícia tinha cá vindo e que eu que tinha mudado de endereço, que alguém tinha informado que eu tinha mudado de endereço e que não me encontrava aqui, que estava em paradeiro desconhecido, que é ridículo, não é? E ainda por cima ser assim, porque alguém tinha dito, e não mandarem uma notificação por escrito, até porque eu podia ter pedido um reencaminhamento da correspondência, não é? Para uma morada para onde tivesse ido. Certamente qualquer pessoa que tivesse assuntos em tribunal faria isso, mas eles são grosseiros a esse ponto. E então, depois eu venho a saber que a polícia tinha aberto um processo contra mim para me privar dos meus bens e dos meus rendimentos. O máximo que tive na minha vida foi um ordenado mínimo, porque eu fui sempre cercada por eles. É uma das coisas que eles fazem com as vítimas, é manter-nos, até quando são ricas e pessoas com muitas posses, como a Britney e tudo, em certos casos, se as pessoas ficam quietinhas e mansinhas e obedecem, não são rebeldes como eu e a Britney e outras pessoas, se não forem rebeldes, eles deixam ficar e deixam usarem os rendimentos e tudo. Se a gente começa a rebelar-se e a querer denunciá-los e não se submete a eles, como o meu caso e o da Britney e tudo, então eles fazem o que fizeram com a Britney. Um processo judicial para ser outra pessoa a administrar os rendimentos. Foi exatamente o que a polícia requeriu ao tribunal para eu ficar sem rendimentos, para não poder intervir na justiça, para não poder abrir mais processos. Foi exatamente isso que eles invocaram, para eu não poder ter recursos para me mover na justiça. Só que, entretanto, eu comecei a tirar provas e é assim, eles fazem muitas vezes muitas coisas, como fizeram agora com o meu internamento, eles tentam papar o terreno. Se eu ficar quietinho, eles avançam. Se eu começar a gritar aos sete ventos e a dizer que vou mostrar as provas e a mostrar como fiz agora do internamento e tudo, eles param. Como não me vieram internar porque pararam, porque eu comecei a falar e eles recuam, têm medo. E ficam quietos. Se eu não falar e se eu ficar quieta, eles avançam e fazem o que querem e eu estou desgraçada. A minha hipótese é sempre falar e mostrar as provas e começar logo a mexer. E então foi nessa altura, foi o que eu fiz. Eu comecei a avisá-los. Se vocês me fazem isso, eu começo a mostrar isto e isto e isto, eu vou aqui, vou ali, não sei o que, eles recuaram. O processo foi arquivado. E não me tiraram os rendimentos. Mas eles tentaram comigo exatamente o que fizeram com a Britney. Até o meu rendimento, que é metade desde 2011. Não sei se é de 2011 ou 2000, mas assim, já dá um tempo, mas desde essa altura nunca me vendi como as prostitutas intelectuais deles, nunca os servi, nunca tive dinheiro, nunca me vendi por dinheiro, como as deles sempre tiveram dinheiro e favores de bancários, que eu depois contarei essa história, e de outros mais, porque se venderam aos poderosos. Eu nunca me vendi. O máximo que tive na minha vida de salário foi um ordenado mínimo, como eu estou a dizer, exatamente porque eles também me cercavam sempre. Nunca me deixaram, não é fácil, eu não consigo arranjar um emprego normalmente, porque eles iam lá e eles bloqueiam sempre tudo. O que eu conseguia sempre era nas manipuladoras neles o que eles queriam. E ia fazer sempre o meu trabalho de forma honesta, até quando estava nesse advogado e tudo, que era vizinho lá da outra mulher e era amigo dela e tudo isso, porque certamente eles conheciam-se.
ele quando ele dizia-me, diga que eu não estou. E eu dizia, olha, desculpe, mas eu não posso mentir. O que eu posso dizer é que está ocupado e que não pode atender, porque era de facto verdade, ele estava ocupado. Mentir eu não minto. E disse-lhe a dizer, se quiser mande-me embora. Mas eu mentir não posso mentir. E então ele dizia, então, pronto. E ficava sempre assim a coisa. De maneira que eu nunca me vendi, nem nunca me vendi à verdade a partir do momento que me converti até a Deus, que não foi logo, como eu digo. Foi passado muito tempo, mas quando a gente perde toda a esperança no mundo e vê a maldade humana num grau, já só pode mesmo recorrer a Deus. E foi aí. Eu foi mesmo pelo sofrimento extremo que eu recorri a Deus, ou acho que nunca me converteria. Mais cética do que eu era e até a uma determinada altura, acho que não havia. Se foi possível comigo, eu creio que é possível com toda a gente. Mas isto para mostrar realmente que eles queriam. É sempre. Os processos contra as vítimas monarcas são sempre sistemáticos. E o que eles fizeram com a Britney também tentaram comigo. E só não conseguiram porque eu metia-me ao alto e começava a ter provas e tinha provas que chegasse para me pôr ao alto e eles tinham medo que depois a coisa piorasse ainda para eles. Então ficavam quietos. Porque eles tentaram também isso. E a corrupção com os tribunais. Foi a vários níveis, não é? E aos níveis mais grotescos, e com advogados também, quando eu fui detida pela primeira vez, internada pela primeira vez em 2006, salvo erro. Um, foi também com forças do advogado, eu tinha direito a um advogado, assim que fui detida e pedi o meu direito. Não foi na primeira vez, foi na segunda vez. Na primeira vez eu nem sabia que tinha direito a um advogado. Foi em 2008, salvo erro. Salvo erro, foi em 2008. E então eu pedi logo um advogado. Durante mais de um mês telefonava, porque tiveram que. O hospital recebeu uma notificação do tribunal com um número de telefone para eu contactar, no caso era uma advogada. Durante mais de um mês, todos os dias, era de manhã, à tarde, eu levava as enfermeiras até diziam, então, mas não é possível. Uma enfermeira chegou a ir ver à ordem dos advogados para ver se havia outro número de telefone, pelo nome da advogada. Não havia outro número de telefone. Mais de um mês. Eu fui internada em julho e saí em agosto. No segundo dia de eu ter saído de telefone aqui de casa, não é? No primeiro dia estava-me drogada, não conseguia. Mas no segundo dia era logo, a minha preocupação foi logo telefonar e fui logo telefonar. Atenderam-me logo o telefone do escritório da advogada. E a advogada teve o descaramento, a falta de vergonha, a falta de inteligência de me dizer que, pois sabe, é que nós tivemos o telefone aqui no escritório variado desde janeiro. Teve variado desde janeiro, só agora é que foi reparado. O que é ridículo, não é? Uma advogada oficiosa, não é? Ainda por cima, que é oficiosa, que é advogada do Estado, em que há sempre pessoas, o Estado pode sempre nomeá-la para advogada de pessoas que estão a ser detidas a todo momento, que estão a ser presas, que só podem contactar a advogada por telefone, não é? Ou que estão no hospital, ou de várias maneiras. E quem é que acredita que é ter o telefone desde janeiro até agosto avariado? E só com um telefone na ordem dos advogados, com um meio de contacto. Ninguém acredita, como é lógico. E eu não, só tinha esse meio, não podia mandar e-mails, não é? Do hospital, nem nada, era o meu único meio. E quando as pessoas estão numa prisão ou isso, é o único meio, mas isso era impossível, não é? Uma advogada cometia uma grossaria dessas e isso era um crime. Quer dizer, ficasse a cédula. Portanto, abri o queixa na ordem dos advogados até hoje. Nada, nada. Agora, desta última vez, também a advogada tinha que fazer certas coisas que eu sabia que ela tinha que fazer por lei. Eu até publiquei a carta que eu mandei e tudo, com a gravação da minha conversa com ela e tudo, a dizer-me, estava há 10, 15 minutos comigo, a dizer-me que não recebia para estar aquele tempo todo comigo. Não me fez nenhum requerimento, nada, quer dizer, uma coisa gravíssima. E mandei a denúncia para a Ordem dos Advogados. Arquivado outra vez. Recebi agora há dias. E não é por acaso que esse tal vizinho dessa mulher que eu digo, que depois eu fui trabalhar e descobri que ele que morava na mesma rua, ele era examinador da Ordem dos Advogados. Eles têm os topos, não é? Eles têm tudo, os topos e eles conseguem facilmente. E especialmente identificando-se como autoridades, eles obrigam as pessoas, mesmo que não seja de livre vontade, a colaborar e a tentar silenciar as coisas todas e a obstruir a justiça desta forma grosseira, com estas coisas grosseiras a este ponto. A este ponto que eu refiro. E era isto que eu queria deixar aqui também explicado, não é? Porque quando eu recebi o assédio do tribunal, de várias formas, foi várias coisas, sei lá. Houve uma vez, por exemplo, que eu tinha o requerimento feito para o tribunal, mas eu ao mesmo tempo estava
a ver, porque eu queria comprar um violino, que eu queria aprender violino. Porque eu estou sem trabalhar, não é? Desde há muito tempo por causa de tudo isto. Eu consegui um rendimento que era uma armadilha deles para me descredibilizar, mas eu disse não, eu vou aproveitar porque é a única maneira de eu ter rendimento para me poder mexer. Esse rendimento que eles agora me tentaram tirar, salve em 2017, que não conseguiram. Ah, mas eu não posso trabalhar porque eles, se eu vou a um emprego normal, eles bloqueiam. Se eu consigo um emprego, eu sei que é deles, é para estar a ser torturada. E então a minha vida tem sido assim. E é assim. E é no próprio tribunal que eu recebo os assédios. Nessa vez que eu ia comprar o violino, que eu tinha ido a uma loja, tinha passado, eu ia ao tribunal, que já tinha feito o requerimento, eles sabiam que é o tribunal, depois tinham estado a ver, eu tenho tudo acariado, como posso provar, que eu tenho até os acres deles a contactarem. E tenho provas que eu gravo, de coisa do computador a ser mexido e eu a gravar com o telemóvel, a ver se provas explícitas, não é? Isso não pode ser negado. E uma vez eu tinha ido a uma loja e tinha estado a ver violinos e violas. A perguntar os preços e tudo, até me deram um cartão, eu até tinha gravado uma coisa aí no vídeo, no meu telemóvel. E aliás, mesmo, eu gravo tudo. Quando eu vou a algum sítio, alguma coisa que eu faça fora do normal, eu gravo, porque eu sei que eles vão dar sinal. O assédio funciona assim: é tipo, eles a darem sempre sinal do que foi o meu dia, ou do que foi o tema do meu dia através do meu e-mail, ou a mandarem coisas para o e-mail, ou com as t-shirts, que é o habitual, ou porem pessoas no meu caminho, enfim, vários modos. Ou com as notícias no canal que eu vejo sempre. É um dos modos, e não é só comigo, não sou eu que invento. Isto é o que acontece com qualquer vítima monarca que tente denunciá-los e que tenha sido um perigo para eles, ele vai dizer exatamente a mesma coisa que eu. E eu tinha acabado de ver isso. Vou ao tribunal enviar o requerimento, já o tinha feito, só que tinha passado pela loja antes e tinha de fazer outras coisas antes. Quando chego ao tribunal, era o funcionário, também tem gravado, a falar com outra, a falar da viola, não sei o que é viola. Noutra vez vou ao tribunal, era o tema alto Minho, eu tinha gravado que estava o tema alto Minho. Era a funcionária dizer que ia passar o fim de semana ao Minho. Outra vez foi aqui a Chaves, a forja com as Chaves, que tu até cheguei a mandar coisas para o tribunal da forja, que começou a ser aqui em casa com as chaves e com as fechaduras e esquecesse da chave, a minha manipuladora, para tentar de todo modo que lhe abrisse a porta. É uma coisa que tem a ver com o tema do alto Minho, que é eles tentarem forçar-me a abrir-lhes a porta. Depois eu explico isso e dou exemplos. Mas pronto, só para resumir a coisa. E então fui ao tribunal, era a mesma história, a falarem das chaves, entregar as chaves, não sei o que, aliás. Outra vez eu queria falar com uma juíza, porque tinha provas explícitas e quis falar com um magistrado, e o funcionário deliberadamente a dizer, não vale a pena, porque já teve aqui uma pessoa e essa pessoa tentou pegar fogo ao prédio e ameaçar os vizinhos, exatamente o que eles tinham criado uma armadilha, que eu depois explicarei tudo isso, que eu nunca fiz isso, mas que foi usado contra mim para me internarem na primeira vez, e eu explicarei todas as formas. E foi usado agora este ano outra vez, tentaram exatamente os mesmos processos para ver se a coisa corria outra vez, porque é exatamente a mesma coisa, mas que tinha sido o que eles me tinham acusado, tipo, a dizer-me isso, tipo, a ameaçar-me. Outra vez abriu um processo também, que também foi arquivado, como sempre, foi para a Procuradoria-Geral da República. Também, que isso demora mais tempo a explicar, não vou explicar, mas como já está registado e já está escrito, depois eu mostrarei, porque eu publicarei tudo isso. Também da sede do tribunal, eles a ameaçarem com internamento, e eu lá à espera, e eles a dizer, pois, o Paulo, não sei o quê, eu tinha dado a ler sobre o Paulo nesse dia, enfim, a fazer várias coisas, e a falarem, vai ser internado compulsivamente, e não sei o que, eles a ameaçarem, tem várias coisas. Depois houve uma altura que eles começaram a colocar Joanas em todo lado, porque Joana é o nome da neta lá dessa mulher, que eu trabalhei, que é o símbolo deles, que eu acabei de explicar isso. E, como no episódio da Agar e de Sara tem a ver com os descendentes, tem a ver com a história, não é? Então eles começaram a usar o filho dela e o neto, que o último nome deles é Leão. E então era Joana o tempo inteiro, porque tinha a ver com o tema, não é? Dos descendentes, era a mais recente descendente, digamos assim. Então meteram Joanas por todo lado. Eu tenho gravado. Eu ia ao McDonald's, a empregada era Joana. Nos Correios, a empregada entrou, era Joana. Nos vários chineses onde eu ia, as empregadas eram Joana. Entraram uma Joana. No Tribunal Oficial de Justiça, que me passou a atender na secção, era Joana.
E com muitas forjas também, que isso do tema H tem a ver com a água, né? Uma das vezes ela sai e vem atrás de mim e depois posso pensar, vou aqui à casa de banho, não sei o que, encher não sei o que da água. Eu tenho gravado isso também, que eu gravei no meu telemóvel nesse dia. Ou seja, estes joguinhos, estas coisas para a gente perceber, é tudo isto para a gente perceber que os sítios estão manipulados e para a vítima se sentir impotente e parar de denunciar e sentir, não há nada que eu possa fazer, eu nunca desisti. Mas a ideia deles é essa, é mostrar que eles estão a controlar tudo à nossa volta e que o sistema está controlado. E é isto que eles fazem. Isto é por todo lado. Isto é um pouco por todo lado. Eu tenho provas e mais provas e mais provas. Eu tenho muita coisa para testemunhar e para mostrar. Mas do grotesco com que estas coisas são feitas, muitas das vezes. Realmente, a falta de inteligência, da falta de vergonha mesmo. Porque eu tinha vergonha de fazer as coisas assim. Grotescamente a um nível. E não são amadores, não é? Não são amadores. Supostamente serão profissionais da justiça e serão profissionais, não é? A nível de autoridade. E era isto que eu queria explicar. E há muito mais para explicar, eu tenho muito mais coisas para explicar. Tudo isto é muito longo, mas eu queria, aqui neste vídeo, especialmente salientar este ficheiro que eu mostrei e os ficheiros que eu tenho aqui no desktop, que eu mostro no desktop do meu computador. E agora em baixo vou colocar nos comentários realmente as provas. Portanto, os últimos comentários que eu tinha feito foi no dia 2 de setembro. Isto que aconteceu foi no dia 4. Eu salvo erro, não saí no dia 3. Só saí no dia 4, por isso que eles começaram a agir no dia 4. E eu vou mostrar aqui em baixo mais exemplos de como funciona o assédio e explicar. E depois vou mostrar mais provas ainda mais conclusivas. Inclusive, infelizmente, outro assassinato. E na verdade são mais 2 pelo menos. E a coisa vai continuar. Se eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é isto. Como eu já expliquei, não adianta eu ir à polícia. A polícia são os principais colaboradores deles. Não adianta ao tribunal, como eu acabei de explicar, e eu tenho muito mais coisas para explicar. O que eu posso fazer é isto. Já contactei várias organizações, inclusive a AMI, tinha ido à AMI, e tudo. Eu nessa altura estava a ver vídeos acerca de não comer carne, porque eu estava a pesquisar acerca de vegetarianismo e tudo. Vou lá assim que eu chego lá, o funcionário deu-me logo sinal a falar de não comer carne, não sei o quê. É isto assim, é estas coisas assim que eles fazem para quando a gente chega a algum lado, o objetivo deles é tornar-nos, que a gente pense que é impotente e que não pode fazer nada contra eles e a gente ver, não, eles estão a mostrar que aqui já vieram. Não posso fazer nada, vou desistir, pronto, porque eles estão em todo lado, eles estão a controlar, eles não me vão ajudar aqui e não ajudaram, de facto. Mas é assim que funciona a coisa. E não quer dizer também que todas as organizações sejam propriamente corruptas. Quer dizer que eles, mesmo que as pessoas não se corrompam com eles, o que na maioria das vezes acontece, eles simplesmente intimam a pessoa a ter que colaborar porque identificam-se como autoridade e por interesses da defesa do Estado e da nação, a pessoa tem que colaborar. A pessoa é obrigada. Eles dizem que por lei a pessoa é obrigada, que não é, mentira, porque já é um projeto fora, é um crime, não é legalmente, este projeto e tudo isto não é legalmente viável, nem é protegido pela lei, pelo contrário, mas as pessoas não sabem, não é? E eles dizem o que quiserem e a pessoa sente-se coagida e sente-se obrigada a colaborar para não ter problemas com as autoridades. A pessoa ou a instituição ou a empresa. Nem sempre quer dizer que a instituição seja ou a empresa ou a pessoa seja exatamente corrupta. Às vezes são, e eu sei quando eles são que eles mostram. Mas outras vezes não quer dizer isso. Outras vezes quer dizer apenas que as pessoas são obrigadas a colaborar. E é isto que eu queria explicar aqui. É muito mais depois. Eu vou explicando conforme posso. É tudo o que eu posso fazer.